Vamos falar agora sobre coordenadas cilíndricas, certo? Então, o que acontece aqui? Eu tenho um ponto P no espaço, que é esse ponto que está aqui em cima. Deixa eu marcar ele aqui de azul. Então, tem esse ponto P, P aqui, certo? E tem esse vetorzinho aqui, que sai da origem e vai até o ponto P. Então, posso representar esse ponto P em coordenadas cartesianas, seria x, y e z, ou posso representar esse mesmo ponto ali em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas ficaria ρ, θ e z. O que eu tenho aqui? Eu tenho nesse canto aqui, eu tenho a formulazinha que eu vou utilizar para fazer a conversão de coordenada cartesiana, x, y, z, para coordenada cilíndrica, certo? Aqui embaixo aqui eu tenho essa relação, que eu sei aqui que ρ ele é a mesma coisa que raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Para encontrar esse ângulo θ, eu vou usar o quê? Para encontrar o ângulo θ, eu utilizo essa relação aqui, a tangente de θ, que é dado por y sobre x. O que eu preciso? Eu preciso que esse x seja diferente de zero. A coordenada z, que é a coordenada aqui da altura, ela se mantém. Então, z vai ser igual a z mesmo. Esse ρ, ele faz o mesmo papel daquele r que nós usamos nas coordenadas polares, certo? Então, poderia escrever r aqui também, não teria problema. Então, o ρ maior que zero é a distância do quê? A distância desse ponto P'. Esse P' é quem? P', lembrando que ele é a projeção do ponto P sobre esse plano aqui, o plano formado pelo eixo vermelho, que é x, e o eixo verde, que é o y, certo? Então, voltando, P é a projeção do P, o P' é a projeção de P. O θ, quem que é o θ? O θ é o ângulo formado entre o eixo x aqui, o eixo OX, né, dado pela reta OX, e esse segmento aqui, ó, que ele é formado pela projeção do vetor OP, que é esse segmento OP' aqui, tá? Então, nas coordenadas cilíndricas eu tenho que tenho ρ, θ e z. Um exemplo aqui, eu quero determinar as coordenadas cartesianas dos seguintes pontos. E esses pontos são dados em coordenadas cilíndricas. Como que é a coordenada cilíndrica? Eu tenho ρ, θ e z. Então eu já sei o seguinte aqui, ó. Já sei que o z vale zero, certo? Z é a última coordenada de cada ponto desse aqui. Vamos resolver aqui a letra A. Então aqui solução, letra A. Eu quero então passar de coordenadas cartesiana, aliás, eu quero passar de cilíndrica para cartesiana. Lembra da fórmula? Eu tenho lá que x é ρ cosseno θ, o y é ρ seno θ e o z é o z mesmo. Então aqui eu tenho que x é igual a ρ. Quanto vale o ρ? Como está em coordenada cilíndrica, o ρ é a primeira coordenada aqui. Então nesse caso o ρ vale 3. Então fica 3 vezes o cosseno de θ. Qual é o cosseno de θ? Como está em coordenada cilíndrica, esse aqui já é o ângulo, é o θ. Então é cosseno de 0. E aqui embaixo tem o y, é igual a 3 vezes o seno de 0. E o z é igual ao z, que é 0. Então aqui eu tenho x igual a 3 vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0 vale 1. Então x é igual a 3 vezes 1, x vale 3. O y é igual a 3 vezes o seno de 0. O seno de 0 vale 0. Então, o y vale 0. E o z é igual ao próprio z, né? Então, z é igual a 0. Então, esse ponto de coordenadas cilíndricas 3, 0 e 0, em coordenada cartesiana, ele é o ponto 3, 0 e 0. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer a letra D. Tá? Então, aqui solução,
letra D. Lembrando que esse ponto aqui, ele está sendo dado aqui em coordenadas cilíndricas. Então, tem que ρ, θ e z. Então, tem aquela relação, x igual a ρ cosseno θ, y é igual a ρ seno θ, e z é o z mesmo. Então, resolvendo, tem x igual a ρ. Quanto vale o ρ? O ρ aqui vale 3, então fica 3 vezes o cosseno de θ. Quanto vale o θ aqui? 3π sobre 4. Então, cosseno de 3π sobre 4. O y é igual a 3, né, vezes o seno de 3π sobre 4. Daqui eu tenho que o x vale cosseno de 3π sobre 4. Cosseno de 3π sobre 4 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 135 graus. Então, tem 3 vezes cosseno de 135 graus. Isso vai dar aqui aproximadamente, vamos colocar aqui, menos 2,12. O y, ele vale 3 vezes o seno de 135 graus. Então, y vale aproximadamente 2,12. E o z é o z mesmo. Então, esse ponto aqui, em coordenadas cartesianas, ele seria o ponto menos 2,12, 2,12 e 0, certo? Outra forma que eu poderia ter feito aqui era utilizando a tabelinha trigonométrica para calcular o valor desse seno e desse cosseno de 3π sobre 4. Então, o seno de 3π sobre 4 ele é quem? Ele é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 3π sobre 4 ele é menos raiz de 2 sobre 2, certo? Esse mesmo ponto aqui, então, poderia escrever da seguinte forma. Seria menos 3 raiz de 2 sobre 2, vírgula, 3 raiz de 2 sobre 2 e 0, certo? Mais um exemplo. Nesse exemplo, eu quero fazer o seguinte agora. Eu quero determinar as coordenadas cilíndricas destes pontos aqui. Então, um ponto está o quê? Esse ponto está sendo expresso em coordenadas cartesianas e eu quero determinar as coordenadas cilíndricas, certo? Então, isso aqui é a coordenada cartesiana, x, y e z. E eu quero determinar as coordenadas cilíndricas. O que eu tenho lá? Eu tenho que x é igual a ρ cosseno θ. O y é quem? É ρ seno θ. O z é igual a z. O que mais que eu tenho? Eu tenho que colocar mais embaixo aqui para sobrar espaço. Eu tenho que ρ é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Outra coisa que eu tenho é que tangente de θ é igual a y dividido por x, certo? Dessa expressão aqui, eu consigo descobrir o valor de ρ. ρ vai ser quem? Vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, ρ é igual a raiz quadrada de 1. Então, ρ vale 1. Certo? Eu preciso do ρ, do θ e do z. Quem que é o θ? Tem tangente de θ é igual a y. Quanto vale o y ali? Vale 0 dividido por x, que é 1. Então, eu sei que tangente de θ é igual a 0. Então, θ é quem? É o arco cuja tangente vale 0. Esse θ é igual a 0 graus, certo? A coordenada cilíndrica é quem? Ela é dada por ρ, θ e z. Então, meu ponto 1, 0, 0 em coordenada cilíndrica, ele é 1, 0, que é o 0 graus ali, e
0. Mais um exemplo, vamos resolver agora a letra B. Eu tenho esse ponto da letra B aqui, dado em coordenada cartesiana. Então, tem aqui x, y e z. Quero determinar esse ponto em coordenada cilíndrica. Então, o que eu tenho lá? As relações. Eu tenho que tangente de θ é y sobre x. Se esse x aqui é diferente de zero. O que mais que eu sei? Eu sei que ρ é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. O que mais que eu tenho? Eu tenho lá que x, vou apagar aqui. Eu tenho que x é igual a ρ cosseno θ, y é igual a ρ seno θ. Utilizando aqui que ρ é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, eu vou determinar o valor desse ρ. Então aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então aqui segue que ρ é igual a raiz quadrada de 2, certo? Preciso determinar agora a tangente de θ, na verdade o ângulo θ, né? Tangente de θ é quem? É y, que é 1, dividido por x, que é 1. Então, tangente de θ vale 1. Então, qual que é o arco cuja tangente de θ... Qual que é o arco cuja tangente vale 1? É o arco de 45 graus, ou seja, θ igual a π sobre 4. Então, o ponto de coordenada 1, 1 e 1, em coordenada cilíndrica, ele é dado por ρ, que é raiz de 2, o θ é π sobre 4, e o z vale z mesmo, que é 1. Então, o ponto 1, 1 em coordenada cartesiana equivale ao ponto raiz de 2, π sobre 4 e 1 em coordenada cilíndrica, ok?